Atos capítulo 4, vamos falar esse mês sobre a vida da igreja. Nós vamos ler dos versos 32 até o verso 37. A ideia é o que aconteceu com as pessoas que ouviram o que Jesus disse. Começando por aqueles 11, já que Judas havia cometido suicídio. O que aconteceu com aqueles 11 e com aquelas outras pessoas que andavam com Jesus e ouviam o que ele dizia a respeito do reino de Deus? O que elas fizeram depois que ele ressuscitou? Como que elas começaram a viver juntas? Que tipo de organização acontecia entre elas? Essa comunidade de pessoas foram chamadas de cristãos e esse ajuntamento foi chamado igreja. Jesus havia usado essa palavra, a palavra eclésia, que do grego, ipsis literis, ao pé da letra, significa os chamados para fora. Gente que havia sido chamado para fora da realidade que estavam para uma outra. Essa palavra também é traduzido por assembleia, o ajuntamento de gente em torno de um mesmo objetivo. Essa é a palavra, eclésia, que nós traduzimos como igreja, que nós achamos que é o lugar, vou na igreja, ou pensamos na instituição, mas não é isso que diz a Bíblia. A igreja é isso aqui, é gente em torno de Cristo, reunidos num prédio, no Parque de Ibirapuera, num escritório ou dentro de uma casa. Aliás, eles começaram a se reunir dentro das casas. Mas o tema de hoje em Atos, o livro de Atos é o livro que conta esse início da igreja. Muito pitoresca a história, porque ela aconteceu no mesmo instante que começa a perseguição do Império Romano contra essa obra chamada cristianismo. Na época não chamada cristianismo, e muitos dizem hoje que nem deveria ter esse nome. Enfim, não é o nosso debate aqui. A verdade é que Cristo havia morrido, ressuscitou, e talvez o que todos esperavam é que a morte dele desse fim a esse movimento de renovação que acontecia dentro do judaísmo. Que para o romano, todo mundo era judeu e eles tinham as diferenças entre eles, e os cristãos, ou Jesus, era mais um radical dentro dessa religião que eles têm aí. Com o passar do tempo, próximo do ano 70, quando houve a revolução dos judeus contra Roma, foi que se percebeu uma separação. Espera aí, esses caras não são iguais os judeus. Os próprios judeus não os aceitam direito como judeus. Parece que eles não creem em tudo que os judeus creem. O judeu tem um templo e eles dizem que o templo é eles mesmos, são eles mesmos. O judeu tem um sacerdote e eles dizem que o sacerdote deles é esse tal de Jesus que já morreu, que dizem até que ressuscitou. O judeu oferece sacrifício e esses caras dizem que o sacrifício foi o daquele Cristo. Eles são diferentes, eles não são iguais. Pior do que isso, o judeu fica na dele, tem a religião dele. Esse cristão quer converter os outros a esse cristianismo dele. E quando eles convertem essa pessoa pira, muda a cabeça. Parece que eles não estão mais nesse reino que a gente está. A cabeça deles funciona com outras regras. E todo mundo no império presta culto ao imperador, a Ave César. E esses caras não cultuam o imperador. Isso é uma revolução perigosa. Aqui nasce a perseguição aos cristãos depois do ano 70. Também pelo fato de que esses cristãos não se juntaram aos judeus para pegar nas armas contra Roma, para defender o reino de Israel, porque o nosso reino não é mais desse mundo. Então o judeu também começou a persegui-lo, ou seja, o cristão já não tinha casa para ficar, nem entre os judeus, que eram seus parentes de sangue, nem entre os romanos, que pseudamente era o seu império. É nesse cenário que esse grupo chamado igreja nasce. E vamos compreender um pouco como era o coração dessas pessoas e entender o que isso tem a ver com a gente hoje. Vamos lá então para Atos 4, 32 e 37.
Tem muita coisa no livro de Atos que a gente poderia falar, aliás, desde o princípio do livro, mas eu escolhi esse texto para ser o primeiro, fora de uma ordem cronológica. Da multidão dos que creram, era um, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Esse é um trecho de Atos que demonstra o coração desse povo, o coração dessa galera chamada igreja, esse grupo que se reúne após a ascensão de Cristo. Interessante, os apóstolos que andaram com Jesus se reuniam em torno do quê? Em torno do próprio Jesus, que não estava mais ali. O centro da vida da igreja é Jesus Cristo. E as pessoas que se reuniam ali ouviam a respeito do que eles tinham ouvido sobre Jesus Cristo. Não é interessante isso? Eles eram judeus, mas eles não se reuniam para ler a lei. Eles não se reuniam para ler sobre as festas. Não, eles não se reuniam para ler sobre os feitos de Deus na antiguidade, nem sobre os grandes milagres que Deus havia feito na época de Abraão, de Isaac, de Davi, Sansão, enfim. Eles começam a vida com Jesus Cristo no centro. Fora isso, parece que o amor deles pelos outros começou voluntariamente a existir. O socorro ao necessitado já era um princípio do judaísmo. Isso já existia tanto na religião como na cultura judaica. Aliás, eram 4 tipos de pessoas que eram chamadas de necessitados para o judeu no Antigo Testamento. Era o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Esses 4 tipos de pessoas eram tidos para o judaísmo como aqueles que precisavam da justiça e do bem. Isso já fazia parte, apesar, é óbvio, de que nos dias de Jesus, muita coisa já havia mudado, a religião já estava muito envolvida com muita hipocrisia e muita política. Mas o cristianismo não trouxe apenas a leitura correta do que o judeu na antiguidade deveria ter tido, mas eles tinham o próprio Cristo dentro deles. A primeira coisa que esse texto diz é que eles tinham o mesmo coração e a mesma alma. Era o coração e a alma desse povo. Essa era uma característica desse grupo de pessoas chamado igreja. E tanto a palavra coração, cardia em grego, como a palavra alma, no caso aqui psirré do grego, da onde vem o nosso psique, essas duas palavras são intercambiáveis. Você vê as duas palavras sendo traduzidas como alma e como coração. E Lucas, que escreveu esse livro de Atos, ele usa as duas. Eles tinham o mesmo coração e a mesma alma. Coração, quando é usada a palavra cardia, um pouco mais ligada à razão, ao pensamento, também ao sentimento. A palavra psirré mais ligada à alma no sentido de sentimentos, no sentido de estilo de vida, de jeito de viver. O que talvez Lucas quis transmitir é que essa gente tinha a mesma cabeça e o mesmo coração. Diferente do que a gente vê hoje, de gente que diz: o que você precisa? Venha para a igreja para que você tenha o que você pensa e o que você quer. A igreja hoje, instituição, se transformou num balcão para que indivíduos que não são unidos busquem o seu objetivo pessoal. Interessante isso.
E sobre um lugar chamado altar, que não é altar, é um palco, está alguém que tem o poder de dar individualmente a cada um aquilo que cada um quer. E apesar do ajuntamento de muita gente no mesmo lugar, cada um é um. Cada um tem os seus objetivos, a sua vontade, as suas batalhas e as suas guerras. E cada um tem um porquê de buscar a esse Deus. E cada um tem um anseio a ser satisfeito por esse Deus. Diferente do que propõe a palavra. Apesar de que cada um de nós temos a sua luta, a sua batalha, a sua dificuldade, os seus anseios e as suas necessidades, todos nós, em primeiro lugar, buscamos o reino. Essa gente automaticamente, sem ninguém dizer, sem haver uma lei escrita ou ser imposto a cada um deles, eles descobriram que a igreja era o lugar onde todo mundo buscava em primeiro lugar a vontade de Deus, e eles tinham a mesma cabeça e o mesmo coração. E descobriram que sendo um, eles eram igreja e um com eles era o Senhor. E que todas as necessidades individuais de cada um naturalmente seria acrescentada. O que Jesus havia dito de verdade era verdade. Eles tinham a mesma razão e o mesmo coração. Nós não estamos aqui como indivíduos, apesar de o sermos. E não estamos aqui porque cada um tem um anseio, apesar de o termos. E não estamos aqui cada um chutando para o seu lado ou defendendo a sardinha para cima da sua brasa, apesar de que cada um precisar da sua sardinha e cada um tentar puxar para a sua brasa. Mas o que nos torna igreja é o fato de que temos uma mesma mente e um coração. Antes de qualquer coisa, antes do eu mesmo, existe o Senhor. Importa que eu diminua e que Ele cresça. É isso que nos faz igreja. O mesmo coração e a mesma alma. Por isso somos membros de um corpo e temos um cabeça que é Jesus. Temos uma mesma vida da qual compartilhamos. Poderíamos ser várias pessoas, ou podemos ser várias pessoas. É como se fôssemos um monte de gente, mas que uma única cabeça fosse colocada em todos nós. Um único coração fosse colocado dentro de todos nós. A mente de Cristo. E o coração e o sentimento dele. Isso nos torna igreja. Uma pessoa que recebe a Jesus Cristo como seu Senhor, mas continua no desejo de fazer o que quer pela sua própria vida, não tem um Senhor. O pressuposto de que Ele é Senhor, é de que quando eu o encontrei, eu esqueci a minha vontade, e eu passei a fazer a vontade dEle. Você assistiu Star Wars? Alguns assistiram, alguns não. Eu assisti o primeiro, que na verdade é o quarto, quando lançou em 1900 em preto e branco. Não sei quantos se lembram, eu era um garoto, lá em Barbacena, e lembro do Darth Vader. Mas é engraçado a história do Anakin, que é o Darth Vader, que era de criança foi colocado para estudar como um Jedi, que era uma ordem debaixo dos mestres, e que defendiam e lutavam como cavaleiros a República, e que não matavam e não assassinavam porque não tinham violência, apenas a defesa. Mas esse garoto se apaixona pelo fato de ser um desses meninos e crescer como um defensor, mas o coração dele é outro, a cabeça dele é outra, e ao invés de defender o que diz a ordem, ele quer ter o seu projeto próprio, e ele se torna o lado negro da força, ou é tomado pelo lado negro da força. Que interessante. Quando o George Lucas pensou nessa história, não sei quem ajudou ele a escrever, mas ele não fez nada mais do que emprestar uma verdade que acontece com a gente em relação a Deus. Nós queremos conhecer a Jesus Cristo e conhecer a Deus e trazer a Ele nossa vontade e o nosso projeto. E ainda tem quem diga a imbecilidade de que eu tenho que determinar para Deus o que eu quero que Ele faça. Se você repete essa palavra, jogue isso fora, irmão. Tira isso dessa boca, lava essa boca com sabão. Que papo é este que você tem que determinar quem é senhor e quem é servo aqui?
Você não determina coisa nenhuma. De baixo para cima chama petição. De cima para baixo chama ordem. De baixo para cima é oração, pedido. De cima para baixo é determinação. Então o nosso papel é pedir, não determinar. Quem determina é Ele. Essa era a igreja, que abriu mão de sua vontade. Em todos havia abundante graça, diz o texto. Eu tenho que correr porque o horário está passando. Tinha abundante graça, o coração deles era voluntário, nenhum necessitado havia entre eles. Gente, era como uma viva, lembra do Raul Seixas, esse hino evangélico do cantor cristão? Viva a sociedade alternativa, viva! Viva! É isso aí. Era uma sociedade alternativa. Não me venha com o papo de que era comunismo, porque não era, porque não tinha um governo que tinha a terra de todo mundo e não tinha cerceamento de direitos e liberdades. Não venha misturar os alhos e os bugalhos. Tem muitas coisas em semelhança, mas são apenas mera coincidência. O pressuposto do cristianismo é de que a voluntariedade não tem uma mediação do Estado. Não, é liberdade plena no Espírito. Aqueles que tinham o Espírito de Deus começaram a achar que as suas coisas não eram suas apenas. Quem foi que disse para essa gente que o que eles possuíam não era só deles? E se eles possuíam, é porque eles deveriam compartilhar com alguém. Eles vendiam suas propriedades, traziam para os apóstolos que não tinham vontade de enriquecer e nem de ficar milionários com aquilo. Eles simplesmente pegaram aquilo que eles traziam, e quem está precisando? O fulano e o cicrano, vamos nos ajudar. Aliás, eu já li alguns comentaristas que dizem que se não fosse o reino de Deus, essa gente não sobreviveria. Muitos perseguidos, errantes, sem lugar na terra, escondidos, sem o seu trabalho, deserdados de suas famílias judaicas e perseguidos pelos romanos, morreriam de fome. Não fosse a comunidade cristã que se autoajudava e se autossustentava, sustentável. Vou falar isso para o governo hoje, uma sociedade sustentável. Não fosse isso, eles não teriam sobrevivido. O cristianismo sobreviveu com o coração de gente que ajudava a gente, sem ter outra gente que obrigasse essa gente. Isso é voluntariedade. Essa é a igreja. É óbvio que nós não podemos fazer isso hoje. Vende tudo e vem para cá. Eu me chamaria Jim Jones. E esse lugar não chamaria Casa da Rocha, chamaria Jonestown. Não é isso. Apesar de que muita gente lê esses textos, geralmente na hora das ofertas, tá vendo? Você tem que dar tudo. E você vai fazer o que está escrito, né? O problema não é o que está escrito, o problema é a hermenêutica, é como se interpreta o que está escrito. Esse é o problema. Não, você não é obrigado a fazer isso, nós não estamos aqui com um modelinho de sistema, nós temos um padrão de mente e coração. O sistema nessa época, se não fosse assim, essas pessoas teriam morrido. E vou dizer a você que se de repente começasse uma perseguição ao cristianismo, como acontece no Oriente Médio, no Estado Islâmico, contra cristãos no Brasil, eu vou dizer para você que talvez nós fizéssemos a mesma coisa. Pode ser que muita gente aqui perdesse a casa, trouxesse o colchão e viesse morar aqui dentro. Esse aqui seria o lugar da gente se ajudar. Eu acho que sim. Independente do sistema, o mais importante aqui é entender que porque o meu coração é igual ao seu e a minha mente é igual à sua, eu tenho a minha individualidade, mas ela sempre está a serviço do reino. A ganância por ter deu lugar à alegria por fazer alguém ter. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que nesse mundo você consegue ser perfeitamente feliz? Sim, lógico que você consegue. Se você for um alienado, você consegue. Se você for um egoísta, você consegue. Se você achar que felicidade é entrar numa igreja e Deus te curar, te dar um bom emprego, te encher o teu bolso de dinheiro e isso é alegria, então você consegue ser feliz. Mas mesmo que você seja uma pessoa que hoje está bem empregada, vivendo em saúde, com os teus filhos bem empregados, servindo ao Senhor, vou dizer a você que nem assim você deveria ser feliz, a não ser que você seja um alienado. Porque quando você sai daquela porta para fora,
e ver pessoas que nasceram como você nasceu, que são gente criada por Deus como qualquer ser humano que existe nessa terra, passando fome, você não pode ser uma pessoa feliz. Você não pode olhar para o nosso Congresso Nacional, você não pode olhar para a Presidência da República, para as acusações para deputados de todos os partidos, para o nosso Senado, para o que acontece no Brasil, para tanto dinheiro que se rouba, e tanta gente morrendo nos hospitais, e você continuar sendo feliz porque na sua casa, olhando para o seu umbigo, você está bem. Você não é um cristão se você está feliz. Você não pode ser feliz sabendo que tem gente morrendo por causa de pressão alta, com colapso cardíaco no corredor de um hospital, sendo que dinheiro para remédio de pressão é dinheiro de pinga. E tem gente roubando dinheiro nesse país e gente que não tem esse remédio, pelo amor de Deus. Se você for um egoísta e um alienado, você vai ser muito feliz. Só que isso não é ser cristão. Porque o exemplo de Cristo que deixou a sua glória para entrar no nosso sofrimento, porque a vida no pecado, a vida após a queda, é uma vida de sofrimento, a gente vai morrer. Metade da vida você desenvolvendo, outra metade morrendo. Ele entra na nossa vida para compartilhar o nosso sofrimento e levar consigo, na ressurreição, tudo o que o ser humano passa. Nosso Deus é tão divino quanto humano. E nos ensina a viver uma vida espiritual, que é dádiva divina, mas uma vida humana, que é o acordar de quem conheceu Cristo de verdade. Eu não posso dizer a você, venha para a Casa da Rocha, tipo Pão de Açúcar, lugar de gente feliz. Não é verdade. Aqui é um lugar de gente feliz em Cristo. Feliz por ter encontrado a salvação. Feliz por conhecer o reino, mas que carrega no corpo o sofrimento de Cristo por quem sofre. Isso é igreja. Não é lugar de gente alienada. Não é lugar de gente que faz acordo político com um candidato para ter benefícios. Não, não é. Não é lugar de gente que acha que prosperidade é símbolo do Espírito Santo. Não pode ser. Não pelo exemplo de igreja que a gente tem nas Escrituras. Ainda mais pelo exemplo de Barnabé. Barnabé era levita, é o exemplo que Lucas coloca. Morava numa ilha chamada Chipre. Sabe quem era levita? Eram os naturais ou descendentes da tribo de Levi. A tribo de Levi era a tribo dos sacerdotes. Estudando sobre essa origem, é bem provável que Barnabé não tivesse propriedade nenhuma, porque ele era um levita. E o princípio de um levita era não ter herança na terra. Um levita não tinha nada. Haviam 42 cidades na nação, onde os levitas moravam, e mais 6 cidades de refúgio, onde eles também ficavam. E as terras deles não pertenciam a eles, porque eles eram sacerdotes, a terra era do Senhor. Alguns que se convertiam, rompiam com esse princípio judaico e tinham suas propriedades. Então, alguns comentaristas acham que talvez a propriedade que Barnabé deu fosse da esposa e não dele. Então ela devia ser uma mulher tão dedicada quanto ele. Ou talvez ele fosse um levita que já não tivesse essa ligação com esse princípio judaico e que adquiriu terras. Mas aquele que nunca teve nada e agora tem, vai e doa tudo que tem. O exemplo de Barnabé é o exemplo de alguém que não tinha problema de não ter, desde que visse a felicidade de alguém que também tivesse. O sistema de vida, a gente não pode dizer que é um sistema político que nós temos que aplicar e viver como a igreja primitiva vivia. Mas o princípio de amor tem que estar em nós. Sabe por que você tem? Sem dúvida nenhuma, seja muito feliz e usufrua. Mas não se esqueça que você é do reino. Não seja um alienado. Divida, reparta. Se tem um povo nessa terra que voluntariamente pode fazer isso e transformar a situação de uma nação inteira, esse povo é o cristão. Não é para ficar enfiado na igreja pedindo para Deus lhe dar prosperidade. É para pedir para Deus aonde Ele quer que a gente gaste a nossa prosperidade, porque o que a gente tem não é para a gente. Faz isso pelo teu filho. Faz isso pelo teu sobrinho. Faz isso pelo teu irmão que está desempregado. Pare de brigar em família, dizendo, pô, eu sempre tenho que ficar ajudando a minha família. Será que não é por isso que você tem? Você é um cristão.
Pare de entrar em guerra com os gastos que você tem com gente que não tem. Porque justiça para nós cristãos não é dar à pessoa o que ela merece, é dar à pessoa o que ela precisa. Porque foi isso que Cristo fez. Pare de brigar pelas tuas posses. Não estou falando para você ser um tolo e sair gastando com todo mundo, com quem quer se esbanjar e se aproveitar de você. Não, seja sábio, é óbvio que sim. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, a gente não é bobo. Mas eu não posso, porque tem muita gente que se aproveita, deixar de ser cristão. É só assim que a gente é a igreja. Mas eu tenho que correr, eu tenho só mais 8 minutos. Por fim, diz a palavra que os apóstolos davam testemunho de Cristo. O centro da vida deles era Cristo. Se reuniam e acho que eles sentavam para dizer, conta mais um pouco do que vocês ouviram de Jesus. E eles iam contando as histórias, as parábolas e trazendo os ensinamentos de Cristo. A palavra usada aqui, o verbo, que é um verbo composto com um prefixo, mais um verbo, é o verbo apodidomi do grego, ou apodidomi do grego, é dar, significa dar, dava um testemunho. Só que esse verbo, ele significa pagamento. É dar em troca de uma dívida. É como se fosse uma obrigação de uma dívida que você tem que dar e pagar. É essa palavra que o Lucas usa para dizer que eles davam testemunho de Cristo. É mais ou menos dizendo, eles estavam devolvendo o que eles receberam. E eles tinham que fazer isso, é como se fossem impulsionados por uma obrigação interna, de devolver às pessoas, pela graça, aquilo que pela graça haviam recebido. Acho que é por isso que Paulo diz que ele se sentia um devedor, e que ele tinha que compartilhar de Cristo com todo mundo, porque ele recebeu de graça. Igreja é o lugar de gente que se sente na obrigação, não porque alguém os obriga, não porque o líder os obriga, mas porque a lei do amor que está dentro dele, os obriga a devolver o que de graça receberam, e foi Cristo. Gente, pregação que não tem Cristo não é de Deus. Ouça o que eu estou te dizendo. Igreja se reúne em torno de Jesus Cristo, porque Ele é o Filho de Deus. Por muitos anos na minha vida eu fiz a estupidez de achar que não era isso. Me reunir em torno de Davi, ele não é Deus. Me reunir em torno de Josué, ele não é Deus. Em torno de Israel, Israel não é Deus. Em torno de Abraão, em torno de Isaac, de quem seja. É a mesma coisa que nos reunirmos em torno de uma imagem, que nós criticamos, que pessoas veneram e são apenas seres humanos como nós, mas nós evangélicos fazemos o mesmo, somos idólatras. E nos reunimos em torno de fulano que era tão vazio e pecador quanto eu, e ainda digo que quero a unção dele, ele não tem, ele não é Deus. O único se chama Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, o princípio e o fim. Igreja cristã é igreja de Cristo, não é igreja de homens, não é igreja de referenciais humanos, não é igreja de gente que busca para a sua individualidade. A única pregação deles era Jesus. Essa é a mensagem que a gente nunca vai enjoar. Nós estamos fazendo 6 anos em fevereiro, 6 anos de igreja. E são 6 anos que a gente só prega Jesus e o Evangelho. Eu não enjoei, e cada dia estou mais apaixonado. Sabe por quê? Porque Ele é a nossa vida. Ele é o autor e consumador da nossa fé. É a partir da sua ressurreição que nós existimos. Ele é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. A palavra diz que eles eram gente com a mesma alma e o mesmo coração. Mesma cabeça, mesmo sentimento. Gente de mesma alma e gente de mesmo coração é igreja. Eles eram gente cheias de graça, gente cheia de graça. Graça é doação voluntária. Gente da graça
é a igreja. E eles eram gente de Cristo, gente que se reunia em torno dele. Gente de Cristo é a igreja. Esse é o foco e objetivo da nossa existência, sermos dele. O reino que eles viviam, a gente não consegue viver hoje. Com tanto estudo que a gente tem, nós somos tão bombardeados pelo estilo de vida ocidental, capitalista, que a gente não consegue viver o reino do rei que habita dentro de nós. Que hoje, que é o primeiro domingo do ano, que nós vamos cear, celebrar a morte e a ressurreição de Jesus, lembrar que eles davam testemunho dessa ressurreição e de que essa é a nossa vida. Que a gente possa diminuir e ele crescer em nós. Que ele seja o centro do nosso pensamento, da nossa reflexão em tudo que a gente fizer. Que nós o amemos de toda a alma, de todo o coração, de todo o entendimento, com todas as nossas forças, em primeiro lugar. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu pensamento, de todo o teu coração, com todo o teu conhecimento, com todas as tuas forças. É isso que Deus espera de nós. A consequência de sermos tão íntimos do Rei é que vamos viver as verdades do reino. Eu disse aqui no final do ano, Jesus era Deus entre os homens. Deus desejou se revelar aos homens numa forma humana. Não foi uma aparição, não foi um espírito, foi como gente. Que engraçado, já pensou nisso? Se fosse uma aparição, quem visse seria Deus. Aliás, se tornam veneráveis e santos aqueles que dizem que tiveram visões. Parece que é um Deus separatista que se revela a alguns e não a todos. Mas Deus decidiu se revelar a todos numa imagem humana, para que todo mundo conhecesse o que Deus é e o que Ele pode para nós, para o ser humano. E as pessoas desse mundo não vão conhecer a Cristo por um milagre, por uma aparição, nem por um vulto. Eles vão conhecer a Deus numa figura humana. Também, eu e você, a igreja. Nossa graça e nosso coração e nossa alma mostrem que Deus existe e que Ele está entre nós. Amém? Vamos ficar de pé, antes da gente participar da ceia. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse projeto que não é nosso, que não é humano, que é a Tua igreja. Que não nasceu num papel, nem numa junta comercial. Não é um contrato, Senhor, não é um estatuto. É o Teu Espírito dentro de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por termos o privilégio de, mesmo imperfeitos, podermos fazer parte do Teu corpo, que é a Tua igreja. Nós te pedimos, Senhor, como igreja, nos ajuda a termos o mesmo coração e a mesma alma, mesma razão e mesmo sentimento, mesmo propósito de vida. Seja um o nosso coração e a nossa alma. Em cada um de nós exista abundante graça de dividir, de repartir, de nos doarmos generosamente, voluntariamente. Que o nosso jeito de viver se confunda com a nossa missão, porque na verdade é isso que é. E que o centro da nossa vida seja Cristo, o Filho de Deus. Estamos aqui por Ti, por Tua causa, Jesus. Para Ti e para a Tua glória, Jesus. E por Ti e pela Tua obra, Jesus. Porque como diz o apóstolo Paulo, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Estamos aqui para o Teu louvor, para a Tua glória. Senhor Jesus, Senhor Jesus, fala, toca, livra, liberta a nossa mente das prisões.
da religião que nos prende, dos tiranos que tentam governar a nossa alma e nossa mente. Nos livra não para que sejamos indivíduos separados, mas para que sejamos um em torno do único que é digno de receber a honra e a glória, o poder e a majestade que é Jesus Cristo. A Ti seja a nossa vida, a Ti a nossa adoração. Nos abençoa para que sejamos a Tua igreja. Nesse momento estaremos diante do pão e do cálice, Senhor, nesta ceia. Compartilharemos a vida e a alegria de sermos Teus. Anunciaremos a Tua morte até que o Senhor venha. E a Ti, Senhor, devotamos tudo que temos e somos, nossa vida aos Teus pés. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.